que assim me parece mais que haveria de suceder com a vida, que por si mesma vai preparando o seu fim, sem precisar de nós, sem esperar que lhe demos uma mãozinha. É mais do que compreensível a perplexidade da morte. Tinham-na posto neste mundo há tanto tempo que já não consegue recordar-se de quem foi que recebeu as instruções indispensáveis ao regular desempenho da operação de que a incumbiam. Puseram-lhe o regulamento nas mãos, apontaram-lhe a palavra matarás como único farol das tuas atividades futuras e sem que provavelmente se tivessem apercebido da macabra ironia, disseram-lhe que fosse a sua vida. E ela foi, julgando que em caso de dúvida ou de algum improvável equívoco sempre iria ter as costas quentes, sempre haveria alguém, um chefe, um superior hierárquico, um guia espiritual a quem pedir conselho e orientação. Não é crível, repetimos, que um sistema assim seja primitivo e unidirecional, que a fonte informativa, lá onde quer que se encontre, não esteja continuamente recebendo, por sua vez, os dados resultantes das atividades cotidianas da morte em funções. E se efetivamente os recebe e não reage à extraordinária notícia de que alguém não morreu quando devia, então uma de duas, ou o episódio contra as nossas lógicas e naturais expectativas não lhe interessa, e, portanto, não se sente com a obrigação de intervir para neutralizar a perturbação surgida no processo, ou então subentender-se-á que a morte, ao contrário do que ela própria pensava, tem carta branca para resolver, como bem entender, qualquer problema que lhe surgir no seu dia a dia de trabalho. Foi necessário que essa palavra dúvida tivesse sido dita aqui 1 e 2 vezes para que na memória da morte ecoasse finalmente uma certa passagem do regulamento que, por estar escrita em letra pequena e em rodapé, não atraía a atenção do estudioso e muito menos a fixava. Largando o verbete do violoncelista, a morte deitou mão ao livro. Sabia que aquilo que procurava não era nos apêndices nem nas adendas que se encontrava, que teria de estar na parte inicial do regulamento, a mais antiga e, portanto, a menos consultada, como em geral sucede aos textos históricos básicos, e ali foi dar com ela. Rezava assim: em caso de dúvida, a morte em funções deverá, no mais curto prazo possível, tomar as medidas que a sua experiência lhe vier a aconselhar, a fim de que seja irremissivelmente cumprido o desideratum que em toda e qualquer circunstância sempre deverá orientar as suas ações, isto é, por termo às vidas humanas quando se lhes extinguir o tempo que lhes havia sido prescrito ao nascer, ainda que para esse efeito se torne necessário recorrer a métodos menos ortodoxos em situações de uma anormal resistência do sujeito ao fatal desígnio ou da ocorrência de fatores anômalos, obviamente imprevisíveis na época em que este regulamento está a ser elaborado. Mas claro, água, a morte, tem as mãos livres para agir como melhor lhe parecer. O que assim o mostra o exame a que procedemos não era nenhuma novidade. E se não, vejamos. Quando a morte, por sua conta e risco, decidiu suspender a sua atividade a partir do dia 1 de janeiro deste ano, não lhe passou pela oca cabeça a ideia de que uma instância superior da hierarquia poderia pedir-lhes contas do bizarro despautério, como igualmente não pensou na altíssima probabilidade de que a sua pinturesca invenção das cartas de cor violeta fosse vista com maus olhos pela referida instância ou outra mais acima. São estes os perigos do automatismo das práticas da rotina embaladora de praxis cansada. Uma pessoa ou a morte, para o caso, tanto faz, vai cumprindo escrupulosamente o seu trabalho um dia atrás de outro dia, sem problemas, sem dúvidas, pondo toda a sua atenção em seguir as pautas superiormente estabelecidas, e se ao cabo de um tempo ninguém lhe aparece a meter o nariz na maneira como se desempenha suas obrigações, é certo e sabido que essa pessoa, e assim sucedeu também à morte, acabará por comportar-se sem que de tal se aperceba, como se fosse rainha e senhora do que faz, e não só isso, também de quando e de como o deve fazer. Esta é a única explicação razoável de por que à morte não lhe pareceu necessário pedir autorização à hierarquia, quando tomou e pôs em execução as transcendentes decisões que conhecemos e sem as quais este relato, feliz ou infelizmente, não poderia ter existido. É que nem sequer nisso pensou.
E agora, paradoxalmente, é no justo momento em que não cabe em si de contentamento por descobrir que o poder de dispor das vidas humanas é afinal unicamente seu, e de que dele não terá que dar satisfações a ninguém, nem hoje, nem nunca. É quando os fumos da glória ameaçam entontecê-la, que não consegue evitar aquela receosa reflexão de uma pessoa que, mesmo a ponto de ser apanhada em falta, milagrosamente havia escapado no último instante do que eu me livrei. Apesar de tudo, a morte que agora se está levantando da cadeira é uma imperatriz. Não deveria estar nesta gelada sala subterrânea como se fosse uma enterrada viva, mas sim no cimo da mais alta montanha, presidindo aos destinos do mundo, olhando com benevolência o rebanho humano, vendo como ele se move e agita em todas as direções, sem perceber que todas elas vão dar ao mesmo destino, que um passo atrás o aproximará tanto da morte como um passo em frente, que tudo é igual a tudo, porque tudo será um único fim, esse em que uma parte de ti sempre terá de pensar, e que é a marca escura da tua irremediável humanidade. A morte segura na mão o verbete do músico. Está ciente de que terá de fazer alguma coisa com ele, mas ainda não sabe bem o que. Em primeiro lugar, deverá acalmar-se, pensar que não é agora mais morte do que era antes, que a única diferença entre hoje e ontem é ter maior certeza de o ser. E em segundo lugar, o fato de finalmente poder ajustar as suas contas com o violoncelista não é motivo para se esquecer de enviar as cartas do dia. Pensou instantaneamente, 284 verbetes apareceram em cima da mesa, metade eram homens, metade eram mulheres, e com eles 284 folhas de papel e 284 sobrescritos. A morte voltou a sentar-se. Pôs de lado o verbete do músico e começou a escrever. Uma ampulheta de 4 horas teria deixado cair o derradeiro grão de areia, precisamente quando ele acabou de assinar a 284ª carta. 1 hora depois, os sobrescritos estavam fechados, prontos para a expedição. A morte foi buscar a carta que 3 vezes havia sido enviada, a 3 vezes havia vindo devolvida e colocou-a sobre a pilha dos sobrescritos de cor violeta. Vou dar-te uma última oportunidade, disse. Fez o gesto do costume com a mão esquerda e as cartas desapareceram. Ainda 10 segundos não tinham passado quando a carta do músico silenciosamente reapareceu em cima da mesa. Então a morte disse, assim o quiseste, assim o terás. Riscou no verbete a data de nascimento e passou-a para 1 ano depois. A seguir emendou a idade onde estava escrito 50, corrigiu para 49. Não podes fazer isso, disse de lá a gadanha. Já está feito. Haverá consequências. Uma só. Qual a morte, enfim, do maldito violoncelista que se anda a divertir à minha custa? Mas ele, coitado, ignora que já tinha de estar morto. Para mim, é como se o soubesse. Seja como for, não tens poder nem autoridade para emendar um verbete. Enganas-te. Tenho todos os poderes e toda a autoridade. Sou a morte. E toma nota de que nunca o fui tanto como a partir deste dia. Não sabes no que te vais meter, avisou a gadanha. Em todo o mundo há um só lugar onde a morte não se pode meter. Que lugar? Esse é que se chama urna, caixão, tumba, ataúde, féretro, esquife. Aí não entro eu. Aí só os vivos entram. Depois de que os mate, claro. Tantas palavras para uma só e triste cousa. É o costume dessa gente. Nunca acabam de dizer o que querem. Faixa 6. A morte tem um plano. A mudança do ano de nascimento do músico não foi senão o movimento inicial de uma operação em que podemos adiantá-lo desde já serão empregados meios absolutamente excepcionais, jamais usados em toda a história das relações da espécie humana com a sua fidagal inimiga. Como num jogo de xadrez, a morte avançou a rainha. Uns quantos lances mais deverão abrir o caminho ao xeque-mate e a partida terminará. Poder-se-á agora perguntar por que não regressa a morte ao status quo, ante, quando as pessoas morriam simplesmente porque tinham de morrer, sem precisarem de esperar que o carteiro lhes trouxesse uma carta de cor violeta. A pergunta tem a sua lógica, mas a resposta não a terá menos. Trata-se, em primeiro lugar, de uma questão de pundonor,
de brio, de orgulho profissional, porquanto, aos olhos de toda a gente, regressar à morte à inocência daqueles tempos seria o mesmo que reconhecer a sua derrota. Uma vez que o processo atualmente em vigor é o das cartas de cor violeta, então terá de ser por via dele que o violoncelista irá morrer. Bastará que nos imaginemos no lugar da morte para compreendermos a bondade das tuas razões. Claro que por 4 vezes tivemos ocasião de ver o magno problema de fazer chegar a já cansada carta ao destinatário subsiste, e aí que para lograr o almejado desiderado entrarão em ação os meios excepcionais a que aludimos acima. Não antecipemos, porém, os fatos, observemos o que a morte faz neste momento. A morte, nesse preciso momento, não faz nada mais do que aquilo que sempre fez, isto é, empregando uma expressão corrente, anda por aí, embora, a falar a verdade, fosse mais exato dizer que a morte está, não anda. Ao mesmo tempo, e em toda parte. Não necessita de correr atrás das pessoas para as apanhar. Sempre estará onde elas estiverem. Agora, graças ao método do aviso por correspondência, poderia deixar-se ficar tranquilamente na sala subterrânea e esperar que o correio se encarregasse do trabalho. Mas a sua natureza é mais forte, precisa de se sentir livre, desafogada. Como já dizia o ditado antigo, galinha do mato não quer capoeira. Em sentido figurado, portanto, a morte anda no mato. Não tornará a cair na estupidez ou na indesculpável fraqueza de reprimir o que há em si de melhor, a sua ilimitada virtude expansiva, portanto não repetirá a penosa ação de se concentrar e manter no último limiar do visível, sem passar para o outro lado, como havia feito na noite passada, sabe Deus com que custo, durante as horas que permaneceu em casa do músico. Presente, como temos dito 1001 vezes, em toda a parte está lá também. O cão dorme no quintal, ao sol, esperando que o dono regresse ao lar. Não sabe aonde ele foi, nem o que foi fazer, e a ideia de lhe seguir o rasto, se alguma vez o tentou, é algo em que já deixou de pensar. Tantos e tão desorientados são os bons e os maus cheiros de uma cidade capital. Nunca pensamos que aquilo que os cães conhecem de nós são outras coisas de que não fazemos a menor ideia. A morte, essa sim sabe, que o violoncelista está sentado no palco de um teatro à direita do maestro, no lugar que corresponde ao instrumento que toca. Vê-o mover o arco com a mão destra, vê a mão esquerda, mas não menos destra que a outra, a subir e a descer ao longo das cordas, tal como ela própria havia feito meio às escuras, apesar de nunca ter aprendido música, nem sequer o mais elementar dos solfejos, o chamado 3x4. O maestro interrompeu o ensaio, repenicou a batuta na borda do atril para um comentário e uma ordem. Pretende que nessa passagem os violoncelos, justamente os violoncelos, se façam ouvir sem parecer que soam uma espécie de charada acústica que os músicos dão mostras de haver decifrado sem dificuldade. A arte é assim. Tem coisas que parecem de todo impossíveis ao profano e, afinal de contas, não o eram. A morte, escusado será dizer, enche o teatro todo até ao alto, até as pinturas alegóricas do teto e ao imenso lustre agora apagado, mas o ponto de vista que nesse momento prefere é o de um camarote acima do nível do palco, fronteiro, ainda que um pouco de esguelha, aos naipes de cordas de tonalidade grave, às violas, que são os contraltos da família dos violinos, aos violoncelos, que correspondem ao baixo, e aos contrabaixos, que são os da voz grossa. Está ali sentada, numa estreita cadeira forrada de veludo carmesim, e olha fixamente o primeiro violoncista. Esse a quem viu dormir, e que usa pijama às riscas, esse que tem um cão, que a estas horas dorme ao sol no quintal da casa, esperando o regresso do dono. Aquele é o seu homem, um músico, nada mais que um músico, como são os quase 100 homens e mulheres arrumados em semicírculo diante do seu xamã privado, que é o maestro e que um dia destes, em uma qualquer semana, mês e ano futuros, receberão em casa a cartinha da cor violeta e deixarão o lugar vazio, até que outro violinista ou flautista ou trompetista venha sentar-se na mesma cadeira, talvez já com outro xamã, a fazer gestos com o pauzinho para conjurar os sons. A vida é uma orquestra que sempre está tocando, afinada, desafinada, um paquete Titanic que sempre se afunda e sempre volta à superfície,
E é então que a morte pensa que ficará sem ter que fazer, se o barco afundar, não puder subir nunca mais, cantando aquele evocativo canto das águas escorrendo pelo costado, como deve ter sido, deslizando com outra rumorosa suavidade pelo ondulante corpo da deusa, o de Anfitrite, na hora única do seu nascimento, para tornar naquela que rodeia os mares, que esse é o significado do nome que lhe deram. A morte pergunta-se onde estará agora Anfitrite, a filha de Nereu e de Doris. Onde estará o que, não tendo existido nunca na realidade, habitou, não obstante por um breve tempo, a mente humana, a fim de nela criar também por breve tempo uma certa e particular maneira de dar sentido ao mundo, de procurar entendimentos dessa mesma realidade. E não a entenderam, pensou a morte, e não a podem entender, por mais que façam, porque na vida deles tudo é provisório, tudo precário, tudo passa sem remédio. Os deuses, os homens, o que foi, acabou já. O que é, não será sempre. E até eu, morte, acabarei quando não tiver mais a quem matar, seja à maneira clássica, seja por correspondência. Sabemos que não é a primeira vez que um pensamento destes passa pelo que nela pensa, seja aquilo que for, mas foi a primeira vez que tê-lo pensado lhe causou este sentimento de profundo alívio, como alguém que, havendo terminado o seu trabalho lentamente, se recosta para descansar. De súbito a orquestra calou-se. Apenas se ouve o som do violoncelo. Chama-se a isto um solo, um modesto solo, que não chegará a durar nem 2 minutos. É como se das forças que o xamã havia invocado, se tivesse erguido uma voz, falando porventura em nome de todos aqueles que agora estão silenciosos. O próprio maestro está imóvel. Olha aquele músico que deixou aberto numa cadeira o caderno com a suíte número 6, opus 1012 em Ré maior, de John Sebastian Bach. A suíte que ele nunca tocará neste teatro, porque é apenas um violoncelista de orquestra, ainda que principal do seu naipe, não um daqueles famosos concertistas que percorrem o mundo inteiro tocando e dando entrevistas, recebendo flores, aplausos, homenagens e condecorações. Muita sorte tem, por uma vez ou outra, lhe saírem uns quantos compassos para tocar a solo algum compositor generoso que se lembrou daquele lado da orquestra onde poucas coisas costumam passar-se fora da rotina. Quando o ensaio terminar, guardará o violoncelo na caixa e voltará para a casa de táxi, daqueles que têm um porta-bagagem grande, e é possível que esta noite, depois de jantar, abra a suíte de Bach sobre o atril, respire fundo e roce com o arco as cordas para que a primeira nota, nascida, venha consolar das incorrigíveis banalidades do mundo, e a segunda as faça esquecer se pode, o solo terminou já. O tute da orquestra cobriu o último eco do violoncelo, e o xamã, com um gesto imperioso da batuta, voltou ao seu papel de invocador e guia dos espíritos sonoros. A morte está orgulhosa do bem que o seu violoncelista tocou, como se tratasse de uma pessoa da família, a mãe, a irmã, uma noiva, esposa não, porque este homem nunca se casou. Faixa 7. Durante os 3 dias seguintes, o excepto, o tempo necessário para correr à sala subterrânea, escrever as cartas a toda a pressa e enviá-las ao correio, a morte foi mais do que a sombra, o próprio ar que o músico respirava. A sombra tem um grave defeito. Perde-se-lhe o sítio, não se dá por ela assim que lhe falta uma fonte luminosa. A morte viajou sentada ao lado dele no táxi que o levou à casa. Entrou quando ele entrou. Contemplou com benevolência as loucas efusões do cão à chegada do amo, e depois, tal como faria uma pessoa convidada a passar ali uma temporada, instalou-se. Para quem não precisa de se mover, é fácil tanto lhe dá estar sentado no chão, como empoleirado na cimeira de um armário. O ensaio da orquestra tinha acabado tarde, daqui a pouco será noite. O violoncelista deu de comer ao cão. Depois preparou seu próprio jantar com o conteúdo de 2 latas que abriu, aqueceu o que era para aquecer, depois estendeu uma toalha sobre a mesa da cozinha, pôs os talheres e o guardanapo, deitou o vinho num copo
e sem pressa, como se pensasse numa outra coisa, meteu a primeira garfada de comida na boca. O cão sentou-se ao lado. Algum resto que o dono deixe ficar no prato e possa ser-lhe dado à mão será a sua sobremesa. A morte olha o violoncelista. Por princípio, não distingo entre gente feia e gente bonita. Se calhar, porque não conhecendo de si mesma, senão a caveira que é, tem a irresistível tendência de fazer aparecer a nossa desenhada por baixo da cara que nos serve de mostruário. No fundo, manda a verdade que se diga aos olhos da morte, todos somos à mesma maneira, feios. Inclusive no tempo em que havíamos sido rainhas da beleza ou reis do que masculinamente se equivalha. Aprecia-lhe os dedos fortes, calcula que as polpas da mão esquerda devem ter se tornado a pouco e pouco mais duras, talvez até levemente calosas. A vida tem dessas e de outras injustiças. Veja-se este caso da mão esquerda, que tem à sua conta o trabalho mais pesado do violoncelo e recebe do público muito menos aplausos que a mão direita. Terminado o jantar, o músico lavou a louça, dobrou cuidadosamente pelos vincos a toalha e o guardanapo, meteu-os numa gaveta do armário e, antes de sair da cozinha, olhou em redor para ver se havia ficado alguma coisa fora do seu lugar. O cão foi atrás dele para a sala de música, onde a morte os esperava. Ao contrário da suposição que havíamos feito no teatro, o músico não tocou a suíte de Bach. Um dia, em conversa com alguns colegas da orquestra, em um tom ligeiro, falavam sobre a possibilidade da composição de retratos musicais, retratos autênticos, não tipos como os de Samuel Goldenberg e Ismail e de Mussorgsky. Lembrou-se de dizer que o seu retrato, no caso de existir de fato em música, não o encontrariam em nenhuma composição para violoncelo, mas num brevíssimo estudo de Chopin, Opus 25, número 9, em sol bemol maior. Quiseram saber por quê, e ele respondeu que não conseguia ver-se a si mesmo em nada mais que tivesse sido escrito numa pauta, e que essa lhe parecia ser a melhor das razões. E que em 58 segundos Chopin havia dito tudo quanto se poderia dizer a respeito de uma pessoa a quem não podia ter conhecido. Durante alguns dias, como amável divertimento, os mais graciosos chamaram-lhe 58 segundos, mas a alcunha era por demais comprida para perdurar, e também porque nenhum diálogo é possível manter com alguém que tinha decidido demorar 58 segundos a responder ao que lhe perguntavam. O violoncelista acabaria por ganhar a amigável contenda. Como se tivesse percebido a presença de um terceiro em sua casa, a quem por motivos não explicados deveria falar de si mesmo, e para não ter de fazer o longo discurso que até a vida mais simples necessita para dizer de si mesma algo que valha a pena. O violoncelista sentou-se ao piano e, após uma breve pausa para que a assistência se acomodasse, atacou a composição. Deitado ao lado do atril, e já meio adormecido, o cão não pareceu dar importância à tempestade sonora que se havia desencadeado por cima da sua cabeça, quer fosse por a ter ouvido outras vezes, quer fosse porque ela não acrescentava nada ao que conhecia do dono. A morte, porém, que por dever do ofício tantas outras músicas havia escutado com particular relevância para a marcha fúnebre do mesmo Chopin, ou para o adágio Assai da terceira sinfonia de Beethoven, teve pela primeira vez na sua longuíssima vida a percepção do que poderá chegar a ser uma perfeita convizinhança entre o que se diz e o modo por que se está dizendo. Importava-lhe pouco que aquele fosse o retrato musical do violoncelista. O mais provável é que as alegadas parecenças, tanto as efetivas como as imaginadas, as tivesse ele fabricado na sua cabeça. O que a morte impressionava era ter-lhe parecido ouvir naqueles 58 segundos de música uma transposição rítmica e melódica de toda e qualquer vida humana, corrente ou extraordinária, pela sua trágica brevidade, pela sua intensidade desesperada, e também por causa daquele acorde final que era como um ponto de suspensão deixado no ar, no vago, em qualquer parte, como se irremediavelmente alguma coisa ainda tivesse ficado por dizer.
O violoncelista havia caído num dos pecados humanos que menos se perdoa, o da presunção. Quando imaginara ver a sua própria e exclusiva figura num retrato em que afinal se encontravam todos, a qual presunção, em todo o caso, se repararmos bem, se não nos deixarmos ficar à superfície das coisas, igualmente poderia ser interpretada como uma manifestação do seu radical oposto, ou seja, a humildade, uma vez que, sendo aquele retrato de todos, também eu teria de estar retratado nele. A morte hesita, não acaba de decidir-se pela presunção ou pela humildade, e para desempatar, para tirar-se de dúvidas, entretém-se agora a observar o músico, esperando que a expressão da cara lhe revele o que está a faltar. Ou talvez as mãos. As mãos são 2 livros abertos, não pelas razões supostas ou autênticas da quiromancia, com as suas linhas do coração e da vida, meus senhores, ouviram bem, da vida, mas porque falam quando se abrem ou se fecham, quando acariciam ou golpeiam, quando enxugam uma lágrima ou disfarçam um sorriso, quando se pousam sobre um ombro ou acenam um adeus, quando trabalham, quando estão quietas, quando dormem, quando despertam, e então a morte, terminada a observação, conclui que não é verdade que o antônimo da presunção seja a humildade, mesmo que o estejam jurando os pés juntos todos os dicionários do mundo. Coitados dos dicionários, que têm de governar-se eles e governar-nos a nós, com as palavras que existem, quando são tantas as que ainda faltam. Por exemplo, essa queria ser o contrário ativo da presunção, porém, em nenhum caso, a rebaixada cabeça da humildade, essa palavra que vemos claramente escrita na cara e nas mãos do violoncelista, mas que não é capaz de dizer-nos como se chama. Calhou ser domingo o dia seguinte. Estando o tempo de boa cara, como sucede hoje, o violoncelista tem o costume de ir passar a manhã num dos parques da cidade em companhia do cão e de 1 ou 2 livros. O animal nunca se afasta muito, mesmo quando o instinto o faz andar de árvore em árvore a farejar as mijadas dos congêneres. Alça a perna de vez em quando, mas por aí se fica no que a satisfação das suas necessidades escritórias se refere. A outra, por assim dizer, complementar, resolve-se disciplinadamente no quintal da casa onde mora. Por isso, o violoncelista não tem de ir atrás dele recolhendo-lhe os excrementos num saquinho de plástico com a ajuda da pazinha especialmente desenhada para este fim. Tratar-se-ia de um notável exemplo dos resultados de uma boa educação canina, se não se desse a circunstância extraordinária de ter sido uma ideia do próprio animal, o qual é de opinião de que um músico, um violoncelista, um artista que se esforça por chegar a tocar dignamente a suíte número 6, opus 1012, em Ré maior de Bach, é de opinião, dizíamos, que não está bem que um músico, um violoncelista, um artista tenha vindo ao mundo para levantar do chão as cacas ainda fumegantes do seu cão ou de qualquer outro. Não é próprio. Bach, por exemplo, disse este um dia em conversa com o dono, nunca o fez. O músico respondeu que desde então os tempos mudaram muito, mas foi obrigado a reconhecer que Bach, de fato, nunca o havia feito. Embora seja apreciador da literatura em geral, bastará olhar as prateleiras médias da sua biblioteca para o comprovar. O músico tem uma predileção especial pelos livros sobre astronomia e ciências naturais ou da natureza, e hoje lembrou-se de trazer um manual de entomologia. Por falta de preparação prévia, não espera aprender muito com ele, mas distrai-se lendo que na Terra há quase 1 milhão de espécies de insetos e que estes se dividem em 2 ordens, a dos pterigotos, que são providos de asas, e os apterigotos, que não as têm, e que se classificam em ortópteros, como o gafanhoto, blatóideos, como a barata, mantídeos, como o louva-a-Deus, nevrópteros, como a crisopa, odonatos, como a libélula, efemerópteros, como o efêmero, tricópteros, como o frígano,
isópteros como a térmita, afanípteros como a pulga, anoplurus como o piolho, malófagos